Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre propostas, né? Sobre como passar um orçamento para o cliente, né? De que maneira que eu faço, na verdade, né? Eu vou mostrar para vocês a maneira que eu conduzo as minhas propostas. É algo que eu desenvolvi ao longo dos anos, testando, né? Porque a gente não é algo que a gente aprende a fazer na faculdade. Não é algo que a gente consegue chegar num modelo ideal sem fazer várias formas e testar essas formas, né? E ao longo aí desses 9 anos, eu pude testar muita coisa. Eu ainda testo, afinal de contas, a gente tá aqui para aprender todo dia, né? Não é porque a gente está fazendo algo que a gente tem que simplesmente parar de melhorar, parar de aprimorar. Muito pelo contrário, né? A gente tem que estar constantemente melhorando os nossos processos, tanto de projeto, como de apresentação de projeto, e como de fechamento. Afinal de contas, se a gente não fecha as propostas, todo o restante não acontece, né? Então, a gente pode ter um bom processo de projeto, a gente pode ter um bom atendimento, a gente pode ter um bom acompanhamento de obra, a gente pode ter um bom projeto, só que se a gente não tem um fechamento de projeto, todo o restante do processo não acontece, né? Então, é muito importante que o começo de tudo, né? A proposta, ela é o começo de tudo. É onde a gente começa a trabalhar a partir do momento, né, que a gente vende um projeto. Se a gente não vende projeto, a gente não tem o que fazer, não tem projeto para fazer, né? Então, a proposta, ela realmente é algo muito importante. A gente pode sim, né? Vocês vão sair daqui hoje com um padrão, com uma metodologia de raciocínio de proposta. Esse que é o meu maior objetivo hoje. Fazer com que vocês entendam de que maneira o cliente pensa para contratar um projeto, né? O que leva o cliente a fechar um projeto com a gente e o que leva ele a não fechar um projeto, né? Porque algumas pessoas me perguntam: mas como é que é o teu modelo da proposta? Como é que tu monta a proposta? A parte visual da minha proposta, no final das contas, é o que menos importa, né? Se eu não entendo o que tá por trás do fechamento de uma proposta, enquanto eu não entendo o que leva o meu cliente a fechar um projeto comigo, eu posso ter a melhor diagramação de proposta, eu posso ter a proposta mais organizada do mundo, mais explicativa do mundo, só que fato, se eu não sei entender como é que a mente do meu cliente funciona e o que faz ele fechar aquele projeto comigo, todo o resto não funciona, né? Então, hoje eu quero entregar para vocês a estratégia que está por trás dos fechamentos dos projetos. Porque aí, montar o modelo, vocês vão poder montar do jeito que vocês quiserem, com o logo do jeito que vocês querem, com as cores que vocês mais gostam. Isso não é o que de fato é relevante, tá, gente? Então, vamos oficialmente começar o nosso conteúdo. Sejam muito bem-vindos à nossa live de quinta-feira do Movimento Viver de Arquitetura. Quero saber aqui quem é do MVA, diz eu sou o MVA, Movimento Viver de Arquitetura, que tá aqui toda segunda e quinta comigo para aprender, pra gente se desenvolver, melhorar, né? Toda segunda e toda quinta. E hoje a gente vai falar então sobre proposta, né? Basicamente, orçamento de projeto. Esse é o tema. Então, me falem aí quem é MVA, escreve aí pra mim saber, pra mim identificar quem tá aqui toda segunda e toda quinta. Então, gente, antes da gente falar da proposta em si, eu quero falar algumas coisinhas que eu recebo muita pergunta sobre isso e é o começo de tudo, né? Então, o cliente chegou no meu escritório, o cliente me ligou
para mim passar um orçamento para ele? O que eu faço? Né? Por onde que eu começo? Muita gente me pergunta, Yasmine, mas tu vai até a casa da pessoa? Tu não vai? Tu vai lá e já faz levantamento? Tu vai lá e já faz um desenho para a pessoa? Como é que funciona, né, esse processo todo de orçar o projeto, apresentar e fazer o fechamento? A primeira coisa que é muito importante que vocês tenham em mente, que a gente não deve fazer levantamento, desenho, 3D, planta baixa, nada sem o cliente fechar o projeto com a gente. Eu sei que tem muita gente que chega e fala assim, mas faz só um desenho para mim olhar, para mim ver como é que vai ficar. Faz só um 3D rapidinho, né? O desenho, 3Dzinho, rapidinho, que não é nem um pouco rapidinho pra gente fazer. Dá um super trabalhão, né? Quem é da mentoria e do curso Projetos Lucrativos sabe que a nossa hora vale e muito. E essa paradinha para fazer o desenho, o projetinho, né, Anne? Para fazer a imagenzinha, é hora trabalhada, gente. Isso é prejuízo que a gente está tendo quando a gente se propõe a fazer isso, né? E eu acho que tem muita gente no mercado que acaba fazendo isso, né? Que eu chamo de uma prostituição do mercado, porque eu sou totalmente contra isso. E por conta de terem pessoas assim, né, que não estão se desenvolvendo para se sentirem confiantes e para se posicionarem como um profissional de valor, acaba se sujeitando a isso, né? Mas assim, eu não tô aqui para criticar ninguém. Quando eu comecei há 8, 9 anos atrás, eu não tinha esse conhecimento que eu tenho hoje, né? Não tinha o Instagram, não tinha as lives, não tinha curso, não tinha nada. E aí eu entrei no mercado e por pura ingenuidade minha, eu me submeti a isso. Porque eu não tinha ideia, né? Eu era tão ingênua de achar que mas como é que eu vou cobrar da pessoa sem ela ter uma noção do que eu vou entregar pra ela? Mas eu entendo, coitado, ele precisa ter uma ideia de como que vai ficar a casa pra me contratar. A gente acaba caindo nesse conto do vigário, né? Então, se alguém de vocês tá aqui já fez isso, tá tudo bem, sabe? Eu não julgo, porque eu já fiz isso. Eu não vou mentir que eu nunca fiz, porque quando eu comecei eu também não tinha muita noção do que fazer. E aí eu achava que esse era o melhor caminho, né? Eu iria lá daqui a pouco fazer um 3D, eu ia encantar o meu cliente, ele ia ficar super feliz e ele ia fechar de fato o projeto comigo, né? E aí eu acabava fazendo isso. Só que, gente, aconteceram 2 situações comigo tão horríveis que pra mim foi a gota d'água. E aí, claro, com o tempo, com a experiência, com acesso a cursos, eu fui me dando conta de que eu estava errada e que eu deveria me posicionar. E hoje vocês vão sair daqui sabendo se posicionar de verdade, porque vocês vão entender todo o contexto que tá por trás da proposta. Mas se já fizeram isso, tá tudo bem, né? A gente não é perfeito, a gente tá aqui aprendendo. E só não cometam mais esse erro, né? Porque quando eu fiz isso, o que aconteceu? Teve um projeto que eu fiz o tal do estudinho pra pessoa. Era uma casa inteira. Eu fiz a planta, eu fiz o 3D. Isso faz bastante tempo, né, gente? Mas eu fiz. Vocês acreditam que a pessoa nem veio olhar o projeto? Ela nem apareceu pra olhar. Por quê? Porque ela não tá pagando, né, gente? Ela não valoriza. Esse que é o grande detalhe. Quando a gente faz algo de graça, o cliente não valoriza, né? Nesse momento em que ele está tendo um primeiro contato comigo. Uma coisa é, o cliente me contratou, eu fiz o projeto para ele, tudo certinho, e aí ele não me contratou para ir na obra, e eu vou lá e faço uma visita surpresa para ver como tá ficando, né? E aí eu faço esse over delivery que a gente chama.
que é entregar mais do que o meu cliente contratou, para que eu fidelize o meu cliente, né? Então, realizar over delivery quando o meu cliente já me contratou é uma ótima oportunidade de fidelizar o cliente, de gerar valor para a vida dele, né? E fazer com que ele me recomende para as pessoas, com que eu crie uma afinidade, um laço maior e tenha esse cliente realmente muito satisfeito com o meu trabalho. Agora, antes de contratar, não tem esse papo de over delivery, porque as pessoas não valorizam. E aí a primeira coisa que eu passei foi isso. E a segunda, que foi muito pior, que vocês vão cair pra trás agora quando vocês escutarem, que foi que eu fiz a tal da plantinha, o 3Dzinho, a pessoa tava com o projeto fechado, simplesmente falou que, eu vou esperar um pouco, eu vou deixar pra construir mais tarde. E a pessoa foi lá e construiu a casa praticamente igual ao projeto que eu tinha feito. E aí naquela época eu tava tão no começo, eu era tão ingênua, que eu nem soube agir, enfim, contra aquela pessoa, né? E aí imaginem só a minha frustração como profissional recém-formada, de ver um projeto praticamente igual ao meu, executado, e a pessoa não me pagou um único real. Então, gente, não façam isso, tá? Não façam. Nada de graça. Nada. E aí, como funciona, então? Né? Pra gente passar... Então, Camila, como a gente faz nesse caso, hoje, eu entraria com uma ação contra essa pessoa. Mas, claro, tem toda uma questão jurídica para a gente conseguir provar, né? Então a gente tem que levar os projetos para um advogado, enfim, tem que documentar isso, tem que pegar as mensagens, enfim, é burocrático, né? É jurídico, tem que ir para a justiça brigar com a pessoa. Mas enfim, o nosso trabalho, gente, é um trabalho que tem propriedade, né? O nosso desenho, ele é uma propriedade artística. Então, a gente tem direito sobre isso, né? Existem leis que nos protegem com relação a isso. Mas então, gente, o cliente fez contato. Ligou para vocês. Eu preciso de um orçamento, gostaria de construir uma casa, reformar qualquer coisa. Bom, primeira coisa ou vocês marcam com o cliente pessoalmente, em algum lugar, no escritório de vocês, em um café, em um restaurante, né? Segundo, se o endereço da pessoa for próximo de vocês podem ir até o local. Ou vocês podem fazer uma ligação por vídeo, né? Fazer um WhatsApp vídeo. A pessoa pode mandar as fotos para vocês, pode mandar as medidas, para que vocês possam entender o tamanho desse ambiente e o tempo que vocês vão levar para fazer o projeto, né? E aí vocês vão conseguir orçar. E aí, o que é muito importante? Vocês terem um checklist de perguntas, né? Para cada vez que um cliente entra em contato, vocês terem o maior número de informações possível sobre aquele projeto. Então, façam um checklist, né? O pessoal da mentoria recebeu de mim um checklist onde tem as perguntas iniciais, fundamentais, para poder quantificar aquele projeto, né? Então, eu vou perguntar, por exemplo, uma casa. Bom, vocês gostariam de um projeto do mobiliário, somente o projeto da casa, projetos complementares, né? É um condomínio, preciso aprovar no condomínio, é um terreno na rua, então eu vou ter que aprovar na prefeitura. E aí, vocês precisam ter, né? À medida que vocês vão atendendo os clientes, vocês vão percebendo que tem perguntas que a gente pode repetir para todos os clientes. E quanto mais perguntas a gente guardar no nosso banco de dados para perguntar, mais assertivo vai ser esse projeto, né? Então, tenham aí uma listinha de perguntas. E em cima dessa listinha de perguntas que vocês vão preparar a proposta. E aí vocês vão fazer qualquer coisa diferente disso somente depois que o cliente fechar a proposta, assinar o contrato com vocês. Tá certo, gente? Então, não façam nada antes, né?
Por exemplo, algumas pessoas me perguntam assim, mas eu vou lá e faço o levantamento. Olha, gente, eu acho assim, se vocês olharem os ambientes, vocês não precisam fazer um levantamento inteiro para poder calcular o orçamento do projeto, né? Porque vocês têm visão espacial. Agora, mas eu tenho dúvida, tenho insegurança. Leva uma trena laser e pega só medidas gerais, sabe? Minimizem o trabalho de vocês nesse primeiro momento. Por quê? Primeiro é o tempo de vocês, que vocês poderiam estar dedicados a um projeto que foi pago. E segundo, né, é trabalho que vocês não estão recebendo para isso. Então, minimizem o tempo de envolvimento antes de apresentar a proposta. Agora, claro, eu não tô falando para atenderem mal o cliente, para atenderem rápido, não é isso, né? Agora, fazer uma reunião com a pessoa, conversar, explicar, né? A pessoa, ela tem que sair da reunião, da primeira reunião, aquela reunião de primeiro contato, entendendo que vocês são profissionais qualificados, que vocês têm propriedade para fazer aquele projeto, né? Que vocês possuem diferenciais em relação à concorrência. Mas não é nada mais do que isso, do que vocês venderem o trabalho de vocês, né? Antes da pessoa receber a proposta. Ela tem que sair da primeira reunião ansiosa para receber a proposta. Né? Ela tem que sair dessa reunião pensando, nossa, esse profissional é realmente qualificado, vamos torcer para que a proposta dele encaixe no nosso bolso e que a gente possa fazer o projeto com essa pessoa. Né? Então, levar o portfólio de vocês, algumas imagens, né? Mostrar o Instagram, mostrar projetos já feitos, mostrar que vocês entendem do que vocês estão falando, né? Por exemplo, olha, eu já fiz uma casa assim, assado, nesse lugar, naquele lugar. Eu conheço a mão de obra local. Daí cada um tem que achar dentro da sua especialidade os seus diferenciais, né? Mas essa primeira reunião, eu chamo que é uma reunião de encantamento, né? Aquela reunião, para mim, atender o cliente de forma séria, com bastante atenção, né? Mas não sair lá fazendo levantamento, fazendo planta, trabalhando um monte, né, gente? Quantos dias é o ideal para dar esse retorno da proposta? Então, deixa eu ver o que a Paula colocou. Sim, verdade, Paula. Então, gente, qual é o tempo ideal para dar o retorno da proposta? Aqui no meu escritório, eu tenho uma regra. Quando eu posso estar cheia de projeto para fazer, eu posso estar com muitos compromissos, só que entrou um cliente novo, eu não paro tudo, mas eu encaixo ele de qualquer jeito na minha agenda para atender ele. A menos que eu não possa pegar o projeto dele. Né? Nesse momento, o escritório não pode pegar nenhum projeto, o meu, né? Só a partir de agosto, porque a gente está com muita demanda. Mas mesmo assim, eu dou prioridade absoluta quando chega um novo cliente. E aí, passar a proposta para ele, eu passo no máximo em um dia. Então, eu conversei com o cliente hoje de manhã, hoje à tarde. Amanhã, até o final do dia, eu encaminho essa proposta. E aí, claro, se eu não conseguir, se eu tiver que ir olhar o imóvel, né? Pode ser que a gente tenha que ir até o local para olhar, não possa só receber, o cliente não vai conseguir mandar imagens, não tem planta, né? Acontece. Então, eu encaixo no dia seguinte uma visita, no máximo 2 dias depois que a pessoa me ligou, e eu vou até o local para fazer essa primeira reunião. E um dia depois eu já marco de novo para apresentar a proposta. Né? Sempre que possível eu apresento ela pessoalmente. Enviar a proposta por e-mail ou pelo WhatsApp é complicado, gente, porque vocês não vão conseguir fazer tudo que eu vou explicar que vocês precisam fazer na apresentação da proposta. Né? Aquela conexão com a pessoa se torna algo bem complicado à distância. Então, ou por vídeo, né? Como a gente está aqui agora conversando, que vocês conseguem perceber a minha maneira de falar, a minha expressão,
né? E aí vê o cliente também com as expressões dele, ou tentem ir pessoalmente, né? Uma vez eu aprendi com uma mentora que ela me falou assim: Yasmine, se o teu cliente ele não tem tempo para ouvir a tua proposta ou para te encontrar para receber a proposta, não vai ser essa pessoa que vai te contratar, né? Porque vamos combinar, o nosso trabalho, ele por si só não é o trabalho mais caro do mundo. Agora, o investimento que a pessoa vai fazer mais o nosso trabalho é um valor elevado, né? A pessoa não vai gastar R$1.000 para nos contratar e executar uma obra. Ou, né, vocês acham que o cliente, quando ele quer comprar um carro, ele vai lá, olha pelo site e compra o carro? Não, ele vai até a loja, ele entra no carro, ele experimenta, ele faz um test drive, ele conversa com o vendedor, né? Ele não vai lá e compra qualquer... Não quero olhar o carro, eu não quero conversar contigo, eu só quero comprar. Ninguém faz isso, né? E a contratação de um arquiteto não é diferente. A pessoa tem que querer saber quem é o profissional que vai ser responsável por tudo aquilo que ele vai fazer, né? A obra já é algo que dá trabalho, dá investimento por si só. Já é algo complicado para as pessoas porque elas não estão acostumadas a fazerem obra. E aí a pessoa não quer nem me conhecer direito para saber meu preço? Sabe? Nem perca um tempo com esse tipo de gente, porque ela não vai acabar te contratando. Ou a pessoa que é assim, ela só tá preocupada com o preço. Ela não tá preocupada se vai vir um bom trabalho, se vai vir um bom atendimento, se o projeto vai ficar a cara dela, do gosto dela. Ela vai simplesmente contratar o arquiteto mais barato e aí tanto faz o que ela vai receber. Então, gente, tenham isso com vocês, sabe? De apresentar essa proposta. Nem que seja por WhatsApp. Em último caso, grava um vídeo da tela do computador explicando a proposta. Grava um áudio explicando a proposta, sabe? E aí, se vocês perceberem, por exemplo, que o cliente é muito ocupado, quando vocês fizerem essa primeira reunião, é importante que vocês já percebam como é o perfil dessa pessoa, né? Se ela é uma pessoa muito ocupada, talvez ela não vai, ela realmente é muito ocupada, ela quer alguém que resolva tudo pra ela. Bom, então talvez nessa primeira reunião eu já tenho que aproveitar ao máximo para aprender essa pessoa comigo, né? Mostrar ao máximo os meus diferenciais, me conectar ao máximo com ela presencialmente, porque aí quando eu mandar a proposta, eu já vendi essa proposta. Antes, né, a pessoa só vai receber o preço. Basicamente, eu já vendi ela antes. Então, tenham essa consciência, tá? Com relação a enviar a proposta, né? Antes mesmo da gente falar da proposta propriamente dita. E aí, gente, algo que é muito importante que vocês comecem a... Não é treinar, né? Vocês precisam se sentir seguros na hora de passar essa proposta. Vocês precisam se posicionar quando vocês vão passar essa proposta, né? Porque pensa comigo. O cliente vai investir alto muitas vezes com o nosso trabalho. Se a gente não transmitir confiança naquilo que a gente vai fazer, dificilmente a gente vai ser contratado, né? Eu sei que tem muita gente que está começando, que talvez seja o primeiro orçamento que vai passar, tá se sentindo inseguro. Sim, eu também já me senti muito insegura. Logo que eu me formei, nossa, o meu primeiro orçamento, eu chegava a tremer de ansiosa, de nervosa. Será que vai dar certo? Será que o cliente vai gostar? Só que, gente, quando a gente aprende a cobrar, né? Primeiro a gente tem que saber cobrar pelo nosso trabalho, né? O pessoal aí que tá no Projetos Lucrativos, no curso, sabe que se a gente não tem consciência de quanto que custa a nossa hora, quando a gente passa o valor pro cliente,
a gente passa extremamente inseguro, porque parece que tá caro. Ai, será que ele vai pagar isso? Ai, será que esse valor tá bom? Será que esse valor tá dentro do mercado? Agora, quando a gente sabe o custo da nossa hora, o lucro que eu preciso ter com os projetos, aí quando eu vou passar esse valor, eu estou seguro de que esse é o meu valor, né? Eu tenho propriedade com o que eu tô falando, eu sei fazer bem feito o que eu estou fazendo, eu vou entregar um trabalho de qualidade e eu não posso trabalhar por menos que esse valor, porque aí eu vou estar pagando para trabalhar. E aí, quando você tem clareza disso, né, muito da insegurança, do medo de apresentar a proposta, está muito relacionado a não ter conhecimento do seu trabalho, do valor do seu trabalho, né? E quando eu falo valor quanto que custa para mim existir, né? Quanto que custa o meu escritório? Quanto de lucro eu ganho nos meus projetos? Então, a primeira coisa é vocês terem muita clareza sobre o custo de vocês, né? Sobre quanto que vocês querem lucrar. Então, gente, quem se sente inseguro, para olhar para isso, né? Para observar se vocês estão calculando certo, se vocês estão obtendo lucro nos projetos, né? Porque senão a gente não se sente seguro de verdade. Eu vi que teve uma perguntinha boa aqui. Yasmine, mas para a proposta não seria ideal, tipo um briefing? Até mesmo porque o briefing dá uma ideia mais correta de quanto tempo vamos gastar. Apesar de saber que o briefing completo só depois da proposta. Então, Felipe, a gente pode ter um briefing prévio, né? Que foi o que eu falei antes. A gente pode ter uma listinha de perguntas, que nada mais é do que um briefing também, pode ser chamado de briefing, né? Porque briefing é uma lista de perguntas. E aí, essa lista de perguntas a gente faz com o cliente, sim, ali naquela primeira reunião, para a gente ter mais certeza do tempo que a gente vai levar para fazer um projeto, né? E aí, isso vem muito ao encontro do que eu queria falar também, que é muito importante a gente ter flexibilidade nos nossos orçamentos, né? Hoje, além da gente ter muita concorrência no mercado, e tá tudo certo, concorrência existe, sempre vai existir, está presente em todos os mercados, né? Ficarão os profissionais que se prepararem, que se posicionarem, que realizarem um bom trabalho. Isso sempre vai existir, né? Agora, eu ter pacotes de serviço diferenciados, né? Eu adequar o meu orçamento exatamente ao que o meu cliente precisa, né? A gente não pode ter propostas engessadas, né? Um dos grandes erros do não fechamento de uma proposta é eu ter uma proposta engessada. O que é uma proposta engessada? É eu oferecer para o cliente apenas um serviço, né? Então, o cliente, enfim, digamos que o cliente tem uma casa e ele gostaria de fazer o interiores dessa casa. E aí eu chego para ele com um valor, é tanto para fazer o projeto da casa toda. Só que talvez, por eu não ter perguntado muito bem exatamente o que ele queria, o que de fato ele estava procurando, eu chego para ele e ofereço só uma oferta, né, uma proposta completa. Só que talvez, se eu perguntar com mais calma, né, se eu montar um briefing de perguntas, um roteirinho de perguntas, eu vou entender que talvez o cliente ele não queria o projeto completo. Talvez ele queria também uma possibilidade de fazer só a sala, a cozinha e o quarto dele. Talvez ele não queria o projeto executivo dos móveis. Talvez ele queria só ver um 3D com o mobiliário completo para ele enxergar a casa como um todo. E aí o executivo talvez ele faria em um segundo momento, ou talvez ele contrataria por etapas. E aí se eu chego para ele com uma única solução, eu corro o risco de perder ele, né? Então por isso que é super importante vocês perguntarem muito bem para o cliente. E aí, esse tipo de pergunta é super importante, né? O senhor gostaria de um projeto completo?
De repente gostaria de uma... Então, porque vocês vão sentir na conversa com a pessoa, né? Se ela estiver muito preocupada com o investimento, vocês vão perceber que ela tá muito preocupada com o investimento. E aí vocês podem aproveitar e perguntar: o senhor gostaria do projeto completo? Explica o que é o projeto completo. Porque eu tenho essa opção e essa opção também. Mostrem para o cliente na primeira reunião que vocês não vendem só uma solução completa. Que vocês têm opções variadas para adequar ao orçamento dele. E aí vocês não perdem orçamento mais, gente. Porque a chance daquele cliente que contratou só a sala e a cozinha voltar e fechar o resto da casa é muito grande. Agora, se eu passo uma única proposta completa, ele pode ir embora e nunca mais voltar. Então, tenham essa flexibilidade nas propostas de vocês. E aí nós vamos entrar na nossa parte mais estratégica das propostas, que eu quero explicar para vocês o porquê que as pessoas compram. O que faz o meu cliente comprar ou não de mim. Isso é fundamental para vocês fecharem proposta. Fundamental. Se caso o cliente tire algo que inicialmente estava na proposta, posso refazer a proposta? Claro, Camila, com certeza. É importante que vocês deixem aberta essa possibilidade, né? E não tem nada de errado de vocês mandarem uma proposta. Comigo já aconteceu várias vezes, né? Eu apresento a proposta completa e o cliente me fala: Yasmine, pois é, eu não vou poder investir tudo isso agora. Quem sabe eu tiro alguns ambientes da proposta. E eu digo, claro, com certeza. E aí eu refaço a proposta, retirando aqueles ambientes e envio novamente para a pessoa. Só que, claro, eu tenho que usar, né, meus artifícios para vender a proposta toda. E aí o que vocês podem falar? Olha, a proposta completa, ela vai ter um valor menor do que se você contratar um ambiente por vez separado. E aí a pessoa talvez já vai repensar. Mas então vale a pena, né, eu fechar a proposta toda. Então vocês também podem usar esses argumentos de venda, né, para levar a pessoa ao fechamento da proposta completa, mas vocês deixam em aberto isso. Para o cliente se sentir... O cliente tem que se sentir à vontade para ter uma segunda opção. Né? Quando a gente entrega só algo fechado, a gente pode bloquear esse cliente nesse primeiro momento, né? Então, por isso que é importante. Essa proposta seria o contrato? Não, Nayara. O contrato, ele vem depois que o cliente fecha a proposta, aí você pede os dados dele e monta o contrato, né? E aí, nessa reunião de contrato, então, como acontece? Primeira reunião, eu faço um briefing geral, né? As perguntas gerais para mim entender o meu tempo de envolvimento no projeto, quantas horas eu vou levar para executar ele. Eu apresento a proposta e aí o cliente fecha. Aí então eu tenho a minha reunião onde eu vou assinar o contrato, eu vou realizar o briefing, né? Daí eu vou realizar o briefing de verdade. Aí eu vou tirar as medidas do ambiente, né? Aí eu começo de fato a realizar o meu trabalho. Tá bom, gente? Então eu vou mostrar para vocês aqui no meu computador a estrutura da proposta, tá? A maneira como vocês vão apresentar, a cor que vocês vão usar, a fonte, se vocês vão fazer no Canva, no PowerPoint, no Illustrator, isso não importa nesse momento. O que importa é vocês entenderem a estratégia que está por trás de uma venda de proposta. O que leva o meu cliente a comprar de mim, tá bom, gente? O contrato você acha que precisa de documentado por advogado? O meu contrato, ele foi feito por advogado, tá? Inclusive, quem tá nos meus treinamentos recebe o contrato que eu uso. Então, é importante vocês terem uma assessoria para montar o de vocês, tá bom, gente?
O cliente se incomoda com briefing extenso? Não, Paula. Se vocês souberem levar o briefing, o cliente, muito pelo contrário, ele gosta de participar, né? Porque aí ele vai ver que tem alguém que está cuidando da casa dele, ou enfim, do ambiente, né? E se torna algo muito legal. Mas claro, tem que ser feito de uma forma bem descontraída, né? Então, gente, vocês estão enxergando bem, né? Deixa eu ver se eu consigo ir mais pertinho. Olha aqui, ó, o Felipe falou. Trabalhei numa empresa que enviava 3 opções de proposta. Costumava dar certo. Legal, Felipe. Eu acho super válido, sim. Acho sim. É aquilo que eu falei, de não ter uma proposta engessada, né? Então, gente, anotem isso, porque isso aqui faz parte do meu treinamento fechado. Mas eu estou aqui disponibilizando para vocês, porque meu maior objetivo é que vocês tenham grandes resultados no nosso movimento Viver de Arquitetura. Então, copiem isso, porque isso vale ouro. Isso é a estrutura básica para a gente apresentar uma proposta. E eu vou deixar a tela no computador para vocês poderem copiar enquanto eu falo, tá, gente? Então, gente, o grande segredo de uma proposta é o seguinte: os clientes compram porque eles têm um desejo, um sonho, ou porque eles possuem um problema, uma dificuldade a ser resolvida. Os 2 maiores estímulos que fazem o cliente comprar um projeto de mim ou não é porque ele está inspirado, ele sonha em ter aquela casa dos sonhos, ele sonha em ter o apartamento dos sonhos, ou ele tem um grande problema. O grande problema pode ser falta de tempo com a família, por exemplo, né? Mora num lugar que não permite que ele esteja com a família. Pode ser que ele contratou um outro arquiteto ou fez uma obra sozinho e teve muitos problemas. Então, o que vai levar o teu cliente a comprar vai ser uma aspiração, uma inspiração, um sonho ou um problema, tá, gente? E aí, a proposta de vocês toda vai girar em torno disso. Então, eu sempre preciso falar com os sentimentos e com as emoções das pessoas, né? Uma pessoa, por exemplo, que compra uma casa em um condomínio, o meu cliente que faz um projeto num condomínio, o que ele realmente sonha e deseja é ter um local onde ele possa estar com a família, onde ele possa brincar com o filho dele de forma segura, onde ele possa ter um status social maior do que ele tem hoje. Ou porque ele fez uma casa há uns anos atrás e teve muitos problemas. Então agora ele não quer mais sofrer no próximo projeto dele. Ou ele foi lá e fez a casa por conta, né? Não contratou o arquiteto. Então, sempre vai ser essas as motivações de compra. E aí aqui, gente, é a estrutura da proposta de vocês. Primeiro eu vou ter a minha capa, né? A minha apresentação. O que eu preciso ter aqui? A minha capa vai ser uma foto de um projeto, vai ser uma foto de uma imagem bonita, que não necessariamente precisa ser de vocês. Tem que ser algo bonito e atrativo. Eu preciso gerar curiosidade na pessoa. E aí, na próxima página, uma breve apresentação sua. Mas, claro, uma apresentação sua que fale sobre você. Fale das suas emoções, dos seus sentimentos, fale dos seus diferenciais e dos seus valores como profissional. Por quê? Porque a primeira capa, né, a capa e a minha apresentação precisam despertar curiosidade no meu cliente. E aí depois eu vou ter o meu escopo. O escopo o que é? Né? O que é o projeto? Então, o projeto de arquitetura, arquitetura da casa, projeto de interiores. E aí eu tenho que despertar o sentimento de ansiedade. Essa ansiedade seria o quê? Uma ansiedade positiva. Nossa, esse profissional me entrega todos esses projetos.
esse profissional me entrega todas essas informações, vai ser muito mais fácil de fazer a minha obra. Já tô querendo muito contratar essa pessoa. Ela tem muitos diferenciais e ela me entrega todas essas informações de projeto. E aí eu venho para os exemplos. Aqui vocês podem mostrar como vocês entregam o projeto. Coloca algumas imagens super bonitas do projeto de vocês. Para quê? Para fazer com que a pessoa tenha emoção e sentimento. Então, gente, vocês precisam mostrar exemplos do trabalho de vocês para fazer com que o cliente comece a sonhar. Então, tenham algumas imagens, tenham uma prancha técnica de como vocês entregam, mostrem como vocês entregam o projeto, né? Por exemplo, aqui no escritório a gente entrega o render, a gente coloca no óculos virtual e a gente também mostra os materiais, as lâminas, as pedras que a gente está usando. Tudo isso está trabalhando com o sonho do meu cliente. E aí depois que então eu gero curiosidade, mostro os meus diferenciais, eu gero uma ansiedade positiva em cima do meu trabalho, eu faço o meu cliente sonhar com aquilo sendo realizado. Agora eu vou trabalhar os medos dele. O que vai ser os medos? Vão ser as minhas responsabilidades. Então, quando eu apresento a proposta, eu preciso mostrar para ele tudo o que vai acontecer de ruim se ele não me contratar, né? Mostrar, por exemplo, todas as soluções que você possui, todas as suas responsabilidades diante daquele trabalho, né? Tudo que você vai se preocupar. Então, por exemplo, no meu projeto, como eu lhe mostrei no meu escopo, a gente vai lhe entregar a paginação de piso, né? Acontece muito dos clientes acabarem gastando muito mais com piso quando eles não contratam um profissional que se preocupa em entregar uma paginação de piso bacana. Eu faço acompanhamento da obra ou eu lhe indico profissionais de qualidade. Por quê? Porque a obra corre um risco muito grande de ser mal feita, de ter um profissional que vai lhe causar muitas dores de cabeça. Então, mostrem para o cliente de vocês que vocês acabam com os medos deles. E aí, gente, uma outra coisa, quando vocês fazem aquela primeira reunião com o cliente, é fundamental vocês extraírem ao máximo, anotem isso. Primeira reunião com o cliente. Descubram qual é o maior sonho que ele quer realizar com o projeto e descubram qual é o maior medo que ele tem. Prestem atenção, gente. Na primeira reunião, descubram o maior sonho que esse cliente tem. E sonho, gente, é sonho de verdade. Não é... Pensem comigo. O cliente, quando contrata o projeto, ele não está contratando apenas um projeto. Ele está realizando um sonho que muitas vezes é tempo com a família, muitas vezes é status social. Ou ele está querendo resolver um grande problema que fez ele perder o sono, que fez a família brigar, talvez. Então, gente, descubram o maior sonho e o maior medo do cliente de vocês na primeira reunião. E aí, quando vai ficar gravado, Alan, não se preocupa. E aí, gente... Quando a gente vai apresentar isso aqui para ele, vocês já vão atuar direto no sonho dele e no medo dele. Isso é ter uma proposta estratégica. Então, se o medo do cliente de vocês é ter uma obra que saia do prazo, a primeira coisa que vocês têm que fazer é mostrar para eles que se ele não contratar vocês, a chance de acontecer com que ele tenha vários problemas na obra dele é muito grande. E aí, gente, quando vocês vão passar o preço de vocês, que é a última parte, preço e a condição de pagamento, o cliente simplesmente, se ele passar por esse processo, se vocês realizarem esse processo com eficiência,
Ele simplesmente vai concluir que vocês são a solução para resolver e atender eles. E aí o preço de vocês não vai ser um impedimento. O preço de vocês vai ser só um detalhe, gente. Porque ele já percebeu que a solução é vocês. Faz sentido, gente, para vocês? Exatamente, Paula. Vender é uma psicologia. Essa, gente, é a base que eu uso para as minhas propostas. Por quê? Porque aí eu consigo vender um projeto. Porque eu trabalho os sonhos e os medos do meu cliente. Ele tem que sair da reunião pensando que a única solução da vida dele sou eu. E aí pode ser que ele ache um pouco caro, pode ser que talvez não encaixe no orçamento dele. Mas aí, gente, isso é negociação, né? Vocês podem fazer uma condição de pagamento melhor, enfim, que encaixe no orçamento da pessoa. Vocês podem ter uma proposta mais flexível, onde vocês ofereçam menos ambientes ou menos detalhamentos, né? Ou 2, 3 opções de orçamento. Mas vocês precisam trabalhar isso aqui na vida do cliente de vocês. E aí eu quero mostrar pra vocês... Ai, gente, minha cachorrinha, né? Minha cachorrinha tá aqui. Ela ó. E aí, gente, deixa eu mostrar pra vocês. Tá quase acabando o nosso tempo. Mais rapidinho. Então, como é a minha proposta de uma forma mais fácil de entender, né? Aquela é a estrutura estratégica. Né? Mas basicamente a gente tem então a página principal, a capa, né, que eu falei. Ó, aqui tem a minha descrição. Lembram que eu falei da curiosidade? Então aqui tem praticamente um manifesto, que é o que eu realmente acredito sobre arquitetura, né? Que a arquitetura para mim ela tem que ser funcional, mas que ela tem que inspirar a vida, ela tem que ser sentida, né? Ela tem que fazer com que a gente viva com qualidade de vida, sempre respeitando as pessoas que vão habitar aquela casa, né? Então, aqui estão os meus valores. E aí, aqui eu começo com a minha proposta. Então, eu descrevo, né, tudo que está incluído no meu projeto. Aqui também, continuo explicando, né? No caso, essa aqui é uma proposta com 3 itens. Eu coloquei a mais ampla para vocês verem tudo que está incluído, né? Inclusive acompanhamento. E aí, gente, aqui que eu trabalho o sonho da pessoa, ó. Lembram que eu falei? Aqui eu mostro como eu apresento o meu projeto para a pessoa. E aí ela já começa a se imaginar nesses ambientes, né? Na maneira que ela vai visualizar o meu projeto. Aqui mostra um pouquinho, né, da parte técnica. E aqui, daí, finalmente, eu estou no meu preço, né? E aí o meu cliente já tem a certeza de que eu sou a pessoa certa para ele, né, gente? Então, é basicamente isso que eu mostrei para vocês. É basicamente isso aqui que eu acabei de explicar de uma forma mais técnica. E aí vocês podem adaptar para questão do layout que vocês usam, né? Para o jeito que vocês preferem. O segredo é seguir aquela estrutura. E aí vocês montam, né? E adaptam de acordo com o projeto, com o logo, as cores, a marca de vocês. Né, gente? Faz sentido? Me falem aí. Quem comprou projetos lucrativos, sim, tem acesso à minha proposta, né? A proposta matadora, que eu chamo. Tem acesso, sim. Isso, Felipe. Sempre digo que a proposta é flexível, pode ser alterada, exatamente. Isso é super importante, né? Que vocês tenham essa flexibilidade com o cliente. Você sempre edita as imagens dos ambientes apresentados de acordo com o ambiente que você vai orçar ou coloca várias? Então, Paula, quando a tipologia do projeto é outra, né? Por exemplo, o cliente quer um projeto... É que eu trabalho com residencial, né? Mas, por exemplo, o cliente quer fazer o projeto de interiores de um apartamento.
E aí eu uso imagens de apartamento. Eu troco, isso eu faço. Porque pensem comigo, né? Vamos voltar aqui. Vocês precisam mexer com os sonhos e com os medos do cliente. E para mim trabalhar os sonhos de uma pessoa, eu preciso fazer com que ela visualize. E aí sim, é legal vocês colocarem imagens referente ao projeto da pessoa, para que a pessoa consiga de fato se imaginar nesse ambiente. Tá certo, gente? Então estamos ficando por aqui, está acabando nossa live de hoje. Espero que tenha ajudado vocês de verdade a montar uma proposta. Espero que vocês tenham anotado tudo. Adaptem para a realidade de vocês, para o negócio de vocês. Depois me contem, porque eu tenho certeza que vai dar muitos bons resultados para vocês.